De volta com o Poder Judiciário na Constituição da República, de volta com a competência originária do STJ. Vamos estudar o artigo 105, inciso 1º, a linha D de dado. Qual é a competência do STJ para resolver, para dirimir conflitos de competência, ou seja, conflitos entre dois órgãos do Poder Judiciário para saber quem é o competente para o julgamento de determinada causa, tá? Então, atenção! Antes de nós adentrarmos no artigo 105, inciso 1º, a linha D de dado, é preciso recordar uma competência originária do Supremo, do STF. Quando o Supremo vai resolver conflitos de competência? Quando vai ser uma competência originária do STF resolver conflitos de competência? Quando tivermos um conflito de competência que envolva Tribunal Superior. Lembrem-se daquela regra. Tem Tribunal Superior no meio? Tem. Então, o conflito de competência é uma competência originária do STF. E no caso do STJ? O caso do STJ é justamente o artigo 105, inciso 1º, a linha D de dado. Vejam o texto da Constituição. Compete ao STJ processar e julgar originariamente os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no artigo 102, inciso 1º, a linha O, ou seja, ressalvada a competência originária do Supremo. Quando tivermos Tribunal Superior no meio, competência originária do STF, bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos. Então, o que eu tenho que entender, o que eu tenho que lembrar em termos práticos de concurso sobre o artigo 105, inciso 1º, a linha D de dado? Basta lembrar o seguinte, primeiro, tem Tribunal Superior no meio, não é competência do STJ, vai ser uma competência do Supremo, tá? Então, no fundo, a primeira regra que a gente tem que lembrar, sempre que analisamos um conflito de competência, é a regra da competência originária do STF, que está lá no artigo 102, inciso 1º, a linha O, tá? Então não se esqueçam, tem Tribunal Superior no meio, competência originária do Supremo. E qual que é a segunda regra? A segunda regra é justamente a competência do STJ. E aí tem um macetinho o seguinte, basta lembrar que eu tenho um conflito de competência entre justiças diferentes, sem a presença de um tribunal superior, porque quando tem tribunal superior, eu caio na regra da competência originária do Supremo. Então basta lembrar o seguinte, se eu tenho um conflito entre a Justiça do Estado de Minas Gerais versus a Justiça do Estado de São Paulo, então imagine uma causa, existe um conflito, uma dúvida para saber qual é a Justiça Estadual competente. É o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais? É o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo? O mesmo vale, gente, se fosse, na primeira instância, um juiz de direito de Minas Gerais, num conflito de competência, com um juiz de direito de São Paulo. Percebam o seguinte, eu estou falando de justiças estaduais diferentes. Quem é o Tribunal Superior às Justiças Estaduais? Quem é o Tribunal Superior que tem condições de hierarquia e imparcialidade para resolver esse conflito de competência? Ora, eu tenho uma competência do STJ. Então, o que nós estamos vendo aqui? Se eu tenho um conflito de competência entre justiças diferentes, eu tenho um conflito de competência a ser resolvido, a ser julgado pelo STJ. Outro exemplo, eu vou ter um conflito de competência agora entre o TRF da primeira região, então, nós temos aí, um dos tribunais regionais federais, então o TRF da primeira região versus o TRF, deixa eu colocar mais para cá para eu ter espaço aqui para esquematizar com vocês, olha só, eu tenho o TRF da primeira região versus o TRF da quinta região, tá? Então, inclusive isso pode acontecer também no âmbito, da justiça de primeira instância. Então, um juiz federal vinculado à primeira região, que está, por exemplo, em Brasília, com um juiz federal vinculado à quinta região, que está, por exemplo, em João Pessoa. Então vejam só, a partir do momento que isso acontece, a partir do momento que eu tenho um conflito de competência entre justiças federais diferentes, basta lembrar o seguinte,
Quem tem hierarquia e imparcialidade suficiente para resolver o conflito de competência? O STJ. O STJ não é o Tribunal Superior da Justiça Federal? Então, qualquer conflito de competência que surja entre as regiões da Justiça Federal, quem vai resolver o conflito de competência vai ser o STJ, tá? Outro exemplo, agora eu vou ter um conflito de competência entre o TRF da primeira região, entre um dos órgãos aí da Justiça Federal e o TJMG, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Então eu estou tendo de um lado Justiça Federal, de outro lado Justiça Estadual. E o mesmo vale para a primeira instância, tá? Então eu tenho um juiz federal vinculado à primeira região com um juiz de direito de Minas Gerais, da Justiça do Estado de Minas Gerais. Quem resolve o conflito de competência? STJ. Um conflito entre justiças diferentes, sem a presença de um tribunal superior. Quem tem hierarquia e imparcialidade suficiente para resolver esse conflito de competência? O STJ, tá? Então não se esqueçam, basta lembrar o seguinte, se eu tiver um conflito de competência entre justiças diferentes e sem a participação de um tribunal superior, a competência vai ser do STJ. Então, qual que é a segunda regra em termos práticos, para a gente esquematizar aqui, como sempre, essas competências do Poder Judiciário? Basta lembrar o seguinte, o conflito é entre justiças diferentes, tá? Só que não basta ser apenas entre justiças diferentes, tá? E não tem no meio, tribunais superiores, ok? Então eu tenho um conflito entre justiças diferentes e sem a participação de tribunal superior, porque se tiver tribunal superior, vai para a primeira regra. E aproveitando que nós estamos falando de conflito de competência, existe uma terceira regra para a gente resolver todos os casos de competência. Basta juntar todas essas regras que eu estou passando para vocês. Primeira regra, tem tribunal superior no meio. Se tiver tribunal superior no meio, competência originária do Supremo. Segunda regra, é um conflito entre justiças diferentes e não possui a presença de um tribunal superior. Aí a competência vai ser de quem? Deixa eu completar o esquema aqui, Competência do STJ. E qual que é a terceira e última regra, já adiantando aí pontos futuros da Constituição? Eu tenho um conflito de competência, tá? Então existe um conflito de competência interno. Eu estou falando de um conflito de competência interno e sem, obviamente, a presença de um tribunal superior. Interno no seguinte sentido, está dentro de uma determinada justiça, não extrapola aquela respectiva justiça. Exemplo de conflito de competência interno. O juiz de direito de Betim com o juiz de direito de Belo Horizonte. Ora, eu não estou falando de duas comarcas do estado de Minas Gerais? Então, olha só, se eu tenho o juiz de direito de Betim em um conflito de competência com o juiz de direito de Belo Horizonte, é um conflito de competência interno no âmbito da Justiça do Estado de Minas Gerais. Quem vai resolver isso? O TJMG. Então a regra é uma regra genérica. Se eu tenho juiz de direito de um determinado tribunal, tá? Com juiz de direito daquele mesmo tribunal, quem vai resolver é o respectivo TJ. Então não se esqueçam, se o conflito de competência for interno, roupa suja se lava em casa. Quem é o tribunal imediatamente superior e com imparcialidade e hierarquia suficiente para resolver o conflito de competência? Basta fazer esse raciocínio. Então, juiz de direito com o juiz de direito, TJ. E se for o juiz de direito de um estado com o juiz de direito de outro estado? Nós já vimos, competência do STJ. Um conflito de competência entre justiças diferentes, justiças estaduais diferentes e sem a presença de tribunal superior, tá? Outro exemplo, outro conflito de competência interno. Eu tenho um juiz federal da 4ª região com outro juiz federal da 4ª região. Então, um juiz federal da 4ª região com outro juiz federal da 4ª região. Obviamente, quem que vai resolver o conflito de competência?
o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Quem tem hierarquia e imparcialidade suficiente? O TRF. Roupa suja se lava em casa, tá? Outro exemplo, ó. Eu tenho um conflito de competência agora de um juiz do trabalho de São Paulo, tá? E São Paulo aqui, ó, capital, com outro juiz do trabalho de São Paulo, capital. Existe um conflito de competência entre varas da Justiça do Trabalho. Opa, quem que vai justamente resolver esse conflito de competência? O respectivo TRT, tá? Ah, professor, e se for de TRT com TRT? E se for, por exemplo, do TRT da 3ª Região, que está sediado em Minas Gerais, então o TRT da 3ª Região em Minas Gerais, num conflito de competência com o TRT da 9ª Região, que está lá no Paraná. Peraí, quem que tem hierarquia e imparcialidade suficiente para resolver esse conflito de competência dentro da Justiça do Trabalho, ou seja, interno à Justiça do Trabalho? Quem vai ter competência vai ser o TST. É ele quem possui hierarquia e imparcialidade suficiente para resolver o conflito de competência dentro da Justiça do Trabalho quando eu tenho 2 TRTs. Ou então quando eu tiver, juízes do trabalho, por exemplo, um juiz do trabalho de Belo Horizonte, num conflito com o juiz do trabalho que está em Curitiba. Peraí, quem que vai resolver? Quem vai resolver é o TST, porque no fundo, eu tenho um conflito de competência entre regiões diferentes, tá? Então, ó, resolver questão sobre conflito de competência é muito simples. Basta lembrar da primeira regra. Qual que é a primeira regra? Tem tribunal superior no meio? Tem. Competência originária do Supremo. Segunda regra, é um conflito de competência entre justiças diferentes e sem a participação de um tribunal superior. Então, exemplo, juiz federal com juiz de direito de um estado com juiz de direito de outro estado. Então, eu tenho um conflito de competência entre justiças diferentes e sem a participação de tribunal superior. Competência de quem? Competência do STJ. E desde que não se trate de um conflito interno. Se eu tiver um conflito de competência interno, roupa suja se lava em casa. Então, juiz de direito de um estado com um outro juiz de direito daquele mesmo estado, o TJ do respectivo estado. Juiz do trabalho vinculado a um determinado TRT com outro juiz do trabalho daquele mesmo TRT, o respectivo TRT. Juiz federal de uma região com um juiz federal daquela mesma região, competência de quem? Do respectivo TRF. Então basta fazer esse raciocínio. Roupa suja se lava em casa. Eu não tenho nem tribunal superior e eu não estou falando de um conflito entre justiças diferentes, tá? E lembrar também que no âmbito da Justiça do Trabalho, se eu tenho obviamente um conflito entre 2 TRTs, entre 2 tribunais regionais do trabalho, quem que vai resolver? O TST, ok? Então atenção, gente, ó, questão sobre conflito de competência é ponto garantido em concurso público. Basta fazer o raciocínio, basta pensar um pouco e, sobretudo, se questionar a todo momento. Quem possui hierarquia e imparcialidade suficiente para resolver o conflito de competência, tendo em vista a estrutura do Poder Judiciário que nós estudamos no artigo 92, tá? Feito esse raciocínio, é muito difícil você errar a questão, ok? Bem, no nosso próximo vídeo, artigo 105, inciso 1º, a linha E. Vamos falar de uma competência genérica. Vamos estudar os pedidos de revisão criminal, as revisões criminais e as ações rescisórias na competência originária do STJ. Obrigado e até o nosso próximo encontro.